3 erros de posicionamento que podem estar te fazendo perder eficiência e cansar muito mais nos seus pedais. Primeiro é você rebolar no selim. O selim tem que estar numa altura correta, que você consiga acomodar o seu quadril sobre ele. E tem gente que quando começa a pedalar, quando ele está muito alto principalmente, ele rebola, ele começa a jogar de um lado para o outro. E quando você joga o seu quadril de um lado para o outro, você começa a perder a eficiência no direcionamento da pedalada. Eu tenho um aparelho de bike fit que faz uma análise biomecânica eletrônica e toda vez que o cara pedala rebolando, a direção da força ela não vai para baixo, ela não empurra o pedal para baixo, ela vai para fora, ela vai para dentro. E aí você tem um desvio energético, uma dispersão energética. Como 99% das pessoas nunca nem fez, nem passou perto de um aparelho desse, elas não sabem. Mas eu vejo isso todo santo dia na minha análise de bike fit. Então, se você está rebolando o seu quadril, você acha que você está arrasando, fazendo um esforço maior do que os outros. Só que você está fazendo um esforço maior que os outros e desperdiçando mais do que os outros. E aí você não anda igual, você cansa antes e você se frustra. O segundo erro é você estar aqui, ó, você tem que estar com os braços relaxados, sem tensão excessiva, mas tem gente que fica tensa e quando começa a pedalar muito forte, o cara começa a rebolar aqui, ó. Também, balançar o tronco. Porque esse balançar o tronco, na verdade, ele é até gostoso de fazer, principalmente no momento de maior intensidade, porque na verdade esse balançar o tronco é você jogar o peso do tronco no lado do pé que você está fazendo a força. Por isso que você balança. Só que isso também envolve maior contração muscular, maior trabalho muscular, mais trabalho muscular e mais gasto energético. E quando você consegue se manter estabilizado, apenas a musculatura estabilizadora, fazendo apenas o papel dela, que é estabilizar a estrutura, e se concentrar no trabalho dos seus músculos motores, que são os músculos que de fato produzem movimento, você consegue fazer com o mesmo nível de esforço, a mesma quantidade de energia, produzir mais movimento. E isso se traduz em eficiência. E o terceiro é a cadência descontrolada. A cadência é a velocidade com a qual você gira seus pedais. Quando você gira seus pedais numa cadência correta, você está usando, dando ênfase, não tem ênfase em nenhuma parte da pedalada. Mas quando você começa a pedalar muito rápido ou muito lento, aí você começa a ter aqueles sintomas de jogar o peso, de jogar o tronco, de rebolar o quadril. Quando você começa a perder a sua estabilidade, perder o seu posicionamento mais correto, você começa a ter dispersão energética. Aí você fala, mas todo mundo pedala assim. Aí eu vou falar igual a mãe pra você, se todo mundo se jogar da ponte, você se joga também? Se todo mundo cortar o pescoço, você vai cortar o seu também? Então assim, aprenda a ser você, fazer de um jeito correto, estuda, vai atrás da informação. E você vai perceber que os maiores atletas da elite, mesmo numa alta intensidade, numa intensidade maior, eles primam por manter um posicionamento adequado. E aqueles atletas que se mantêm num posicionamento mais adequado, eles são os que costumam chegar na frente. A biomecânica, que é a nossa área, uma das áreas-chave da educação física, ela fala isso. Ao longo da história, não só do ciclismo, mas de todo o esporte. Os atletas que são os maiores atletas da história, eles têm uma execução biomecânica, um biotipo favorável e uma execução mecânica que é acima da média. E isso dá uma vantagem competitiva para eles.